Está começando agora, no Opinião Pernambuco, a sexta entrevista da série com as candidatas e os candidatos que disputam a Prefeitura do Recife. Hoje nós vamos conversar com o Daniel Coelho, do PSDB, que concorre a prefeito do Recife pela segunda vez. Candidato, bem-vindo. Obrigada pela sua presença aqui no Opinião Pernambuco. Antes da entrevista, nós acompanhamos um breve perfil do candidato Daniel Coelho. Daniel Pires Coelho, 37 anos, nasceu no Recife, filho do ex-deputado estadual João Coelho e da psicanalista Isabel Coelho. Daniel é formado em Administração de Empresas, com mestrado em Administração de Negócios Internacionais na Inglaterra. É casado e pai de 2 filhos. Entrou para a política em 2004, quando se elegeu vereador do Recife aos 25 anos de idade, renovando o mandato em 2008. Na Câmara Municipal, assumiu a liderança da bancada de oposição ao então prefeito João Paulo. Após 6 anos como vereador, foi eleito deputado estadual e assumiu a liderança da oposição ao governo do estado. No final de 2011, deixa o Partido Verde e ingressa no PSDB. Defende o meio ambiente, a fiscalização ao poder público e a defesa dos animais, entre outras causas. Em 2012, Daniel Coelho candidatou-se à Prefeitura do Recife, primeira disputa majoritária de sua carreira, e ficou em segundo lugar. Atualmente, exerce seu primeiro mandato de deputado federal pelo PSDB, partido pelo qual irá disputar as eleições 2016. O candidato a vice é o também administrador de empresas Sérgio Bivar, do Partido Social Liberal, o PSL. Candidato, vamos começar do macro para o micro. Quero começar conversando com o senhor a respeito da conjuntura nacional, que não é uma conjuntura fácil. O país atravessa um momento difícil, acabou de passar pelo trauma de um impeachment. O seu partido, o PSDB, foi um dos protagonistas do processo de impeachment, portanto, com apoio ao governo Temer, presidente da República agora, que está com baixíssimos índices de popularidade. A minha primeira pergunta para o senhor é a seguinte: o senhor acredita que esse quadro nacional ele pode influenciar as eleições municipais e, no caso aqui do Recife, tanto a baixa popularidade de Temer influenciar a sua candidatura, como, por exemplo, o desgaste do PT influenciar a candidatura de João Paulo? Primeiro, cumprimentar quem está aqui conosco, cumprimentar a Estela, agradecer a oportunidade para a gente poder estar aqui. A conjuntura nacional ela precisa ser analisada. É evidente que há um desgaste do PT e é lógico que tem que haver um desgaste também do atual governo Temer. É um governo que nasce de uma conjuntura de crise, não foi um presidente que foi às urnas, disputou a eleição, até foi como candidato a vice de Dilma, foi eleito em sua chapa, com o impedimento e a cassação de Dilma, ele passa a assumir, mas não é uma situação de normalidade, é um governo de transição com desafios imensos, precisa pacificar o país, a gente tem um conflito muito grande, um conflito entre partidos, um conflito entre posições, o que é natural, inclusive, porque um momento de impeachment, de impedimento, não é o que a gente gostaria para o nosso país. Eu acredito que todos nós estamos passando por isso, mas sabendo realmente que a gente quer sair desse momento de conflito para tentar buscar soluções para toda a população. O que eu acho que vai ser compreendido ao longo do debate nessa eleição municipal é de que, em primeiro lugar, nós não podemos trazer a briga nacional para os problemas da cidade do Recife. Quem quiser disputar a eleição não pode estar usando essa eleição para fazer movimento para derrubar governo, movimento para salvar governo. O que a gente precisa é de uma relação saudável entre a Prefeitura do Recife e o governo transitório. Esse governo está aí, ele vai permanecer até 2018, onde o Brasil vai eleger um novo presidente. O que é mais importante é que o novo prefeito do Recife ele consiga ter uma relação institucional com o governo federal, trazendo recursos, buscando investimentos para o metrô, Minha Casa Minha Vida, projeto de engorda da praia. São projetos que dependem hoje do governo federal. Então não dá para a gente ficar numa posição política de conflito num momento tão importante
importante como esse. Eu acho que os candidatos que insistirem em trazer a discussão do plano nacional para o plano municipal vão estar mostrando que não tem compromisso com a cidade, estão com compromisso com seus projetos partidários. E não é isso que a gente está querendo apresentar. Nosso compromisso é debater o Recife, identificar seus problemas e apresentar as soluções. Independente de ter votado ou não, eu não votei em Temer, não acho que ele seria a melhor opção para o nosso país. Evidentemente que não há outra alternativa. Com a cassação de Dilma, ele tem que assumir. Mas, independente de ter ou não simpatia pelo seu governo, eu quero criar uma situação onde haja uma relação institucional que permita ao prefeito do Recife conseguir recursos federais e ajudar a nossa cidade a sair da situação atual de crise e de dificuldade. O senhor é candidato a prefeito do Recife pela segunda vez. Na sua primeira candidatura, em 2012, o senhor foi quase uma surpresa no resultado eleitoral. Ali, nas últimas pesquisas, antes das eleições propriamente, antes das urnas, o senhor aparecia oscilando entre 15% e 19%. Quando as urnas foram abertas, o senhor tinha 27%. Ficou, portanto, em segundo lugar no resultado final. Hoje, a pesquisa Datafolha dá 11% da preferência do eleitorado para a sua candidatura. É, portanto, um percentual menor em relação àqueles percentuais que apareciam em 2012. Como é que o senhor pretende avançar em relação a esses percentuais de intenção de voto? Olha, acho que a última eleição ela é um bom exemplo disso, Estela. A gente mostrou realmente, as pesquisas falavam uma coisa, quando as urnas se abriram, nós tivemos muito mais votos do que apresentavam as pesquisas. E eu estou muito confiante de que isso vai acontecer de novo. Nós ainda temos 3 semanas de campanha. Nas primeiras semanas, nós apresentamos nossas propostas, detalhamos o que a gente está pensando sobre a cidade e, a partir de agora, a gente começa uma discussão política realmente do que representa a nossa candidatura, do que representaria a volta do PT ao governo da cidade do Recife. Então, uma discussão no campo político que ajuda a esclarecer o eleitor. Ele vai decidir. Eu tenho confiança de que nós vamos continuar a crescer. Esses 11% nos animam. Na campanha passada, nós começamos com 4%. Agora, a gente teve um patamar de início um pouco mais alto. Então, tenho certeza de que a gente vai crescer, vai chegar nas pesquisas numa posição um pouco mais avançada, mas principalmente no dia da urna ser aberta, eu tenho convicção de que nós vamos passar os 20 pontos e vamos estar presentes no segundo turno. A tendência de segundo turno nessa eleição é muito maior do que na eleição passada. Na eleição passada, mesmo obtendo os 28%, eu não consegui chegar ao segundo turno por falta de voto de outros concorrentes. Nessa campanha, a gente tem concorrentes mais fortes, mais candidatos, que também devem apresentar boas votações no dia. Então, estou muito confiante na possibilidade de ir ao segundo turno, de poder prosseguir a discussão e de ter mais tempo, inclusive, para poder a população conhecer melhor nossas propostas. Apesar de ter ficado em segundo lugar, a diferença de votos entre o senhor e o primeiro colocado, que é o atual prefeito do Recife, foi uma diferença muito grande. O senhor ficou aí quase com 28% e ele com 51, alguma coisa. Exato. De qualquer forma, apesar dessa distância de votos, foi esse segundo lugar que lhe estimulou a uma nova candidatura? Eu pergunto porque o senhor chegou à frente de Humberto Costa, por exemplo, do PT, e de Mendonça Filho, que era candidato pelo DEM, que não chegou a 3% da preferência do eleitorado naquela época. Não só o resultado da última eleição, mas também o resultado da votação que eu obtive para deputado federal na cidade do Recife, uma expressiva votação, mas mais do que isso, o sentimento de que a gente pode fazer diferente do que está aí colocado. Eu vejo que a cidade hoje ela tem alternativas. Ela tem uma candidatura do PSB e tem uma candidatura do PT, mas, na minha opinião, ambas defendendo o mesmo modelo. Um modelo de acordo político, onde há uma ocupação do espaço, do Estado e do município pela indicação, composições partidárias as mais complexas, sem nenhum tipo de identidade ideológica, mas sempre na história de fatiar o poder, entregar a educação para um, a saúde para o segundo, a mobilidade para o terceiro e por aí vai. Eu acho que a gente precisa de uma alternativa a isso. Nesses 16 anos de PT e PSB no governo, a máquina do Recife inchou muito. Hoje nós temos 27 secretarias, com mais 3 especiais são 30, 72 secretarias adjuntas. Entre secretários e secretários adjuntos são 102 na cidade do Recife. Mais de 5.500 cargos por indicação.
A estrutura política no Recife é maior do que a estrutura política em Salvador, em São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Fortaleza. Nenhuma capital brasileira tem tantos cargos por indicação como tem a cidade do Recife. Eu acho que a população precisa de uma alternativa de alguém que esteja disposto a romper com esse modelo. Então isso me motiva, né? Observar que existem 2 candidaturas, mas a gente pode dar uma alternativa à população de algo diferente do que está aí colocado, porque se a vontade for dar continuidade, as alternativas deles estão colocadas, a gente quer colocar uma alternativa de mudança para a população. É esse enxugamento de máquina, quer dizer, esse enxugamento, dentre outras coisas, eu imagino, que o senhor propõe como alternativa para aquilo que no guia o senhor vem chamando como política mofada? Exatamente, é esse modelo da aliança que é feita na eleição com o único intuito de ganhar o voto, é o que a gente simboliza na política mofada, é você juntar 20 partidos para ganhar tempo na televisão, ter mais comerciais, a partir daí começar a prometer um monte de coisa que não pode ser feita e depois não vai ser feito porque o acordo é o acordo da política mofada, ele vai ter que entregar educação, segurança, mobilidade, ele vai ter que entregar cada área de governo a um partido diferente. O exemplo da política mofada está no orçamento da prefeitura. A gente fala que tem crise até que limite. No ano passado foi gasto no gabinete do prefeito 26 milhões. A habitação foram gastos 6 milhões de reais. Quer dizer, ele gasta 6 milhões com habitação, 26 milhões com o seu próprio gabinete. Isso é o símbolo da política mofada, gasta mais com a política, com seus assessores, com o custeio da máquina, do que com o investimento na melhoria da qualidade de vida da população. A gente precisa romper com esse modelo. O rompimento desse modelo vem com a diminuição de secretarias, com a diminuição de cargos comissionados, mas também com um acordo que precisa ser feito com outro contexto. O acordo que a gente precisa hoje é o acordo do candidato, do prefeito com a população, e não o acordo dele com a política. Se você faz o acordo com a política, você governa para a política. Se você faz o acordo com a população, você pode governar para a população. Então, a gente quer realmente fazer um rompimento disso, que classifica como uma política mofada, que é esse acordo da política para os políticos, para dar uma possibilidade de uma gestão mais moderna, mais eficiente e que transforme, inclusive, no seu orçamento, a população em prioridade. Quando você observa 26 milhões no gabinete do prefeito, 6 milhões para investimento em habitação, você vê aonde está a prioridade. A prioridade hoje está na política e não em servir ao povo. Em 2012, e o resultado das urnas atestam isso, o seu discurso surtiu um efeito muito positivo no eleitorado. Porque o senhor aparecia como um candidato novo. Novo na aparência e novo no discurso. Essa ideia do novo, o senhor acredita que vai prevalecer também nessa eleição? O seu discurso será compreendido pelo eleitor como um discurso novo? Olha, eu acho que eu sou muito satisfeito com o que foi feito na última campanha, mas daquela vez talvez tenha ganho o título, entre aspas, do candidato novo. Dessa vez eu não quero ser o candidato novo, eu quero ser o prefeito eleito. Então eu acho que há um amadurecimento. É evidente que nós temos uma alternativa ao modelo de política que aí está, mas o Daniel de hoje não é o Daniel de 4 anos atrás. Aprendi muito nesse período, uma disputa majoritária da experiência, o convívio no Congresso Nacional, todos os embates que a gente está vendo na política em Brasília, isso me ajuda a amadurecer, a entender como é o caminho dos recursos, onde é que a gente pode buscar dinheiro para poder colocar um projeto em prática. Então, eu acho que há um amadurecimento. Necessariamente não estou preocupado em ser ou não o novo, mas sim estar apto e preparado para enfrentar os desafios de governar uma cidade com os problemas do Recife, com as desigualdades sociais que a gente vê, com as dificuldades orçamentárias. Ou seja, eu acho que nesse momento, mais do que ser o novo, eu me sinto preparado para esse grande desafio que é governar uma cidade como o Recife, com todas as suas desigualdades e com todas as dificuldades de 1.600.000 habitantes morando numa região pequena, apertada, com problema grave de saneamento, problema grave de habitação, de educação. Então o desafio é imenso, mais do que ser o novo, eu quero ser o prefeito dessa vez. Eu ia lhe fazer uma outra pergunta para esse bloco, mas eu tenho a impressão que não vamos ter tempo. Não vai dar tempo, estou sendo informada, então eu vou chamar um intervalo e a gente volta daqui a pouco. Você que está acompanhando o Opinião Pernambuco, não saia daí, o nosso intervalo é curto. Até já. Você pode participar do programa enviando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo WhatsApp. O número é 984530982. E também pelas redes sociais, no Twitter e Facebook. Estamos de volta para
dar continuidade à entrevista com o candidato a prefeito do Recife pelo PSDB, Daniel Coelho. Candidato, estou aqui por minha conta e risco, imaginando, quase afirmando, que o senhor e a candidata Priscila Krause, do DEM, correm na mesma faixa de eleitorado, disputam os mesmos eleitores. Isso é bom ou é ruim para a sua candidatura? Olha, é difícil a gente prever isso. Isso é uma opinião que pode ser verdadeira ou não, até porque ninguém é dono do voto. O voto é livre do cidadão, ele pode votar em mim, ele pode votar nela, pode escolher um outro candidato. Nós temos uma boa relação, eu fui vereador junto com Priscila, nós fizemos oposição na época a João Paulo quando ele era prefeito. Então há uma unidade, principalmente em discordar do que o PT fez com o Recife e com o Brasil na nossa candidatura e na dela. Mas, no mais, nós temos propostas diferentes, nós temos, em alguns pontos de vista, opiniões divergentes, e eu acho que faz parte da democracia. Quer dizer, a candidatura dela ela vai se colocar, o eleitor vai poder escolher, e nós vamos colocar a nossa candidatura, o eleitor escolhe também. A última eleição do Recife, nós tivemos candidaturas, eu disputei a eleição pelo PSDB e o Democratas disputou com o candidato Mendonça Filho. E nós disputamos e não foi isso que tirou a possibilidade da votação que eu obtive. Então, acho que há espaço, o eleitor ele vai avaliar, não é? A candidatura dela tem legitimidade, assim como tem a minha, e eu não costumo pensar na eleição como se você tivesse adversários. Você tem que construir a sua campanha, apresentar suas propostas, dizer qual é a sua alternativa para a cidade e o eleitor escolhe no final o que é que ele acha melhor. Mas se o eleitor preferir achar que a nossa candidatura ela representa a mudança que a população quer, nós vamos receber os votos, não é? E que ela faça a campanha dela também, como tem feito, não é? Apresentando suas propostas. Eu acho que o eleitor ele ganha quando existem mais alternativas. O senhor aposta mais num voto partidário ou num voto personalista? Olha, eu acho que nesse momento da política brasileira, isso não só as pesquisas, mas os resultados das eleições têm demonstrado que o voto partidário ele é menor do que o voto no candidato. Não é comum a gente ouvir as pessoas falarem eu voto no candidato, não voto nos partidos. O partido é uma referência, ele demonstra a posição política, mas ele por si só não é o elemento exclusivo do voto. Eu acho que é uma junção. O partido tem sua importância, mas a grande maioria dos eleitores terminam escolhendo o candidato pela sua história, não é? Até porque as pessoas hoje estão analisando muito mais o perfil e o currículo de cada um. Não é? Infelizmente, a corrupção ela está aí em todos os partidos, em oposição, em governo, e as pessoas querem saber a diferença, querem ver quem é quem. Então, eu acho que há uma junção, mas há um peso muito maior no currículo e na história de cada um do que nos partidos. Principalmente em eleições municipais? Principalmente em eleições municipais, está correto. Numa eleição, por exemplo, para deputado federal, o partido tem uma importância maior porque o parlamentar eleito ele vai fazer parte de uma bancada. No caso de uma eleição majoritária e municipal, ela é uma eleição desvinculada do plano nacional e quem vai governar é o prefeito, não é o seu partido. Então, há um peso muito maior do candidato numa eleição municipal e quando ela é de prefeito, esse peso fica mais forte ainda. Quando é uma eleição para o parlamento, para deputado, os partidos pesam um pouco mais, mas acho, inclusive, que isso não é um mérito da nossa democracia, não. O ideal é que nós tivéssemos partidos mais fortes, mais sólidos e que as pessoas pudessem usar o partido como uma referência para o voto. O senhor começa a sua vida pública no PV. Por esse partido, o senhor se elegeu 2 vezes vereador do Recife e 1 vez deputado estadual. Como filiado ao PV, eu também estou aqui imaginando, por minha conta e risco, que a sua principal bandeira política era o meio ambiente. É ainda? Continua, mantenho essa pauta. Inclusive, quando deixei o PV, a primeira declaração, a primeira entrevista que dei foi dizendo mudo para continuar o mesmo. Naquela época havia um embate muito duro aqui em Pernambuco sobre a instalação da usina nuclear de Itacuruba. Era uma pauta que preocupava todos os ambientalistas. E eu não compreendia como o PV, naquele momento, podia estar no governo, ocupando a Secretaria de Meio Ambiente e não se contrapondo a uma usina nuclear. Eu achei que ali havia uma divergência ideológica de princípio da defesa do meio ambiente. Foi ali que eu vi que não dava para continuar. Não tinha como ficar num partido que se diz verde, que fala de meio ambiente, mas que está num governo que quer instalar uma usina nuclear. Então havia ali uma divergência imensa. Fui para o PSDB, de forma muito tranquila, conversei com o partido, disse que entraria, mas que manteria o verde como minha cor, que manteria a pauta ambiental como uma questão de princípio e que se houvesse em qualquer momento
algum tipo de divergência entre questões ambientais e a posição do partido, que eu ficaria com a pauta ambiental. O PSDB me recebeu muito bem e eu estou muito satisfeito hoje no partido por ter, inclusive, a independência para defender essa pauta, para falar do meio ambiente, para falar dos direitos dos animais, que é uma pauta que vem em conjunto, mas que defendo também desde o período de vereador. Então, trago essa pauta comigo. Eu acho que, inclusive, a pauta da sustentabilidade do meio ambiente ela é maior do que os partidos. Eu espero que um dia a questão do meio ambiente seja prioridade para todos de todos os partidos, inclusive para a gente ter compromisso com as futuras gerações, com cidades com novos conceitos, cidades ambientalmente corretas. Eu espero que essa seja a pauta da sociedade e não necessariamente a pauta de um partido apenas. Por que o senhor deixou o PV? O senhor acabou de explicar. Agora, por que o senhor escolheu o PSDB? Naquele momento eu fiz uma reflexão do quadro partidário brasileiro. E um dos problemas que eu via no PV é que a maioria dos partidos eles terminam tendo um dono. Tem um camarada que é o dono, tem um cartório embaixo do braço, ele decide os outros que obedeçam. Na eleição não é assim. O eleitor identifica os seus líderes, vê quem são as pessoas que confiam e votam. Mas quando chegam nos mandatos, tem um camarada que fica em Brasília, dono da burocracia, comandando a todo o processo daquele partido. Nesse processo eu observei que existem dois partidos que terminam se destacando. De um lado o PT, que termina tendo uma vida partidária. Eu discordo abertamente do que fez o PT no Brasil, discordo do que o PT fez no Recife, discordo de teses que defendem o PT, mas eu não posso negar que é um partido com vida própria. E identifiquei que existe o PSDB também como outra alternativa, um partido que tem vida própria, que tem várias lideranças. Ninguém pode dizer que o PSDB tem um dono, você tem vários líderes de projeção, alguns que têm mais simpatia, outros que têm alguns pontos de divergência, mas você tem um ambiente também democrático de discussão interna. Passando pelo que eu tinha passado no PV, onde eu vi decisões arbitrárias sendo tomadas por um pequeno grupo, eu optei e entendi que o melhor caminho para construir uma carreira política é dentro de um partido que tem uma vida democrática, que tenha debate e que não tenha um dono. Eu não queria sair de um partido onde eu tinha que me sujeitar à opinião de uma pessoa para ir para outra onde eu tivesse que me sujeitar à mesma coisa. E identifiquei no PSDB uma alternativa de um partido, como disse, com vida própria, com vida orgânica, com diretórios formados, onde eu posso lá dentro discordar, debater, colocar minhas opiniões. Às vezes minhas opiniões são majoritárias, às vezes não são, mas onde há o espaço para o diálogo. Eu acho que no Brasil o PSDB se destaca nesse sentido pela sua história e pela quantidade de líderes que tem. A sua identificação maior é por conta da estrutura partidária, por conta do modus operandi interno ou por uma identificação ideológica? Há uma identificação ideológica com o modelo da social-democracia, isso tem que haver, senão não teria me filiado ao partido, isso é extremamente importante. O equilíbrio que representa a social-democracia, do combate à desigualdade social, da preocupação com os mais pobres, mas também a preocupação com as contas públicas, com a estabilidade econômica, esse equilíbrio representado pela social-democracia, eu acho que ele é extremamente importante, inclusive para a conjuntura que a gente está vivendo hoje, mas também o processo democrático interno é importante. Não adianta, em tese, você ter teorias que você concorde se essas teses não são colocadas em prática. Eu não tenho desavenças do ponto de vista ideológico com o PV, o partido no qual estive filiado. Continuo acreditando nas pautas ambientais, nas liberdades individuais. Acho, inclusive, que o programa do Partido Verde ele é extremamente moderno. Eu não concordo com as práticas internas do partido, que não são democráticas. Essa era a minha desavença. Então, quis buscar um partido onde houvesse uma identidade ideológica, ou seja, dos conceitos da social-democracia, mas mais do que isso. Eu busquei um ambiente onde houvesse democracia interna. Não dá para a gente querer viver democracia, pregar democracia e estar num partido que não tem processo democrático interno. Então, acho que é extremamente importante o processo democrático dentro de um partido, onde os seus filiados têm o direito de discordar, de opinar, de debater. Essa coisa da opinião que vem de cima para baixo e é imposta a todos os filiados, ela não combina comigo. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa independente, às vezes até rebelde, tenho coragem de me contrapor quando eu acho que as coisas estão erradas, e eu quis um ambiente onde eu pudesse fazer isso, onde houvesse um espaço para o contraponto, para a crítica interna, para a gente poder corrigir rumos, até porque acho que um dos papéis que tenho na política é de ajudar o partido no qual estou filiado a ele se modernizar, a ele buscar novos conceitos, a ele construir também um novo modelo interno de funcionamento. Se as questões ambientais continuam sendo sua principal preocupação, a sua principal plataforma ou bandeira, enfim, como quiser entender, quais são suas propostas
mais importantes, aquelas que o senhor considera mais importantes nessa área para o Recife? Primeiro, eu acho que o conceito da sustentabilidade como um todo, de forma transversal. Eu me preocupo quando os governos tratam a questão ambiental como uma caixinha do canto. Aqui tem um secretário de meio ambiente que vai discutir meio ambiente. Esse é o modelo atrasado da discussão da sustentabilidade. O formato moderno é entender que a discussão ambiental ela tem que estar presente quando a gente fala de saúde pública, ela tem que estar presente quando a gente fala de educação pública, na base, ensinando educação ambiental nas escolas. Quando a gente fala de comunicação, a Prefeitura do Recife, no ano passado, gastou 32 milhões em verba de publicidade. Mas a verba foi usada com autopromoção. Eu entendo que a verba de publicidade ela tem que ser usada para educar as pessoas, para mostrar a importância de você respeitar o espaço público, de não jogar o lixo no chão, para ensinar conceitos de civilidade, para colocar conceitos urbanos de respeito às minorias, de respeito às mulheres. Ou seja, as questões conceituais da sustentabilidade, elas têm que estar de forma transversal no governo. Segundo ponto, você precisa buscar o equilíbrio. O radicalismo, ele não traz avanços do ponto de vista ambiental. Dizer que defender o meio ambiente é somente defender as áreas verdes, os mares, os nossos rios, isso não é verdade, porque a posição radical ela nunca é equilibrada, ela nunca busca sustentabilidade. Como é que você atinge a sustentabilidade? Quando eu entendo que preciso preservar minha área verde, mas eu entendo que eu preciso de sustentação econômica. Alguém precisa pagar aquela conta. Para eu preservar, eu preciso de investimento. Quando eu entendo que existem componentes sociais envolvidos. Se eu quero preservar uma área verde, eu tenho gente envolvida nisso. População que mora no entorno, a desigualdade social inserida. Eu vou para a Ilha de Deus, que é uma área extremamente pobre na cidade do Recife. Como é que eu posso falar da preservação do estuário do Pina, pedir que não haja lá a pesca predatória que ocorre naquela região, sem compreender que tem um problema social, que as pessoas ali estão passando fome, que não têm emprego, que não têm renda. Se eu não entender o problema social, eu não consigo discutir o meio ambiente. Então, a visão mais moderna da sustentabilidade, ela mora na transversalidade, ou seja, na presença da discussão ambiental em todas as áreas de governo, mas também na compreensão de que para preservar eu preciso do recurso financeiro para pagar a conta e eu preciso entender os problemas sociais, para não ficar falando com quem está com fome em preservar o rio. Eu preciso dar a comida para ele entender que eu preciso preservar o rio. Então as ações elas têm que funcionar em conjunto e não aquela coisa da caixinha. Bota o secretário de meio ambiente para falar do meio ambiente. Não é isso. No governo nosso, toda a gestão, todos os nossos assessores, todos os nossos secretários, eles vão ter que entender e contemplar a pauta ambiental ao decidirem sobre qualquer assunto. Não tem um ponto específico que o senhor considere importante e que o seu plano de governo, o seu projeto de governo contemple? Do ponto de vista ambiental? Do ponto de vista ambiental. Vamos avançar um pouco para discutir sobre mobilidade. Mobilidade é um tema que é importante para todos nós e há um componente ambiental imenso nele, porque a solução de mobilidade ela pode vir de diversas formas, algumas sustentáveis e outras não. Nós precisamos de uma cidade onde as pessoas possam andar. Não existe nada mais sustentável ou ambientalmente correto do que as pessoas deixarem de usar o carro, o ônibus, para poder caminhar. Para a gente caminhar na cidade, nós precisamos mudar algumas regras. A Prefeitura do Recife hoje, ela, através de legislação, diz que não tem a prerrogativa de cuidar das calçadas. Diz que as calçadas são exclusivamente de responsabilidade do proprietário do imóvel. Preciso recuperar isso para a Prefeitura, para que nós coloquemos a questão das calçadas e dos pedestres como prioridade, como o primeiro modal de transporte, um modal sustentável. O segundo modal de transporte, bicicletas e ciclovias. Que não estou falando aqui da ciclofaixa de lazer, que tem o seu papel. Ciclovias integradas, interligando toda a cidade. Do ponto de vista ambiental, é o maior avanço. Nós estamos trazendo saúde e nós estamos despoluindo a nossa atmosfera. E nós podemos fazer uma rede de ciclovia na cidade do Recife sem tirar espaço de absolutamente ninguém. O Código de Trânsito diz que a faixa de rolamento média para um veículo motorizado tem que ser entre 3,50 metros e 4 metros. Nós temos várias avenidas na cidade do Recife que tem uma faixa de rolamento de 4,20 metros, 4,30 metros, mais do que manda a lei. Só readequando o espaço para o carro, ônibus e moto, eu consigo criar uma rede integrada de ciclovia com tinta e boa vontade, integrando todos os bairros da cidade, sem tirar o espaço de ninguém. Então é uma questão de planejamento. Se nós olharmos a questão da mobilidade pelo viés ambiental, estou usando aqui esse exemplo, ele evidentemente tem um aspecto e uma importância muito grande. Mas para mim, a questão mais importante no que se refere ao meio ambiente é a conscientização, é a educação, é trabalhar nas escolas e na verba de publicidade uma nova consciência em nossa população. Eu tenho uma preocupação grande com a questão dos animais e eu vejo que nós temos problemas com os maus tratos dos animais por problema de legislação e fiscalização, mas também por falta de consciência. As pessoas às vezes maltratam porque não foram educadas corretamente. Então a educação ela é extremamente importante para nós falarmos numa cidade sustentável. Mais um intervalo curto, a gente volta daqui a pouco. Até já.
Você pode participar do programa enviando perguntas pelo e-mail opiniãotvu@gmail.com ou pelo WhatsApp. O número é 984530982. E também pelas redes sociais, no Twitter e Facebook. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Hoje nós entrevistamos o candidato a prefeito do Recife pelo PSDB, Daniel Coelho. Esta é a sexta entrevista da série de 8 que nós estamos fazendo com todos os candidatos e candidatas que pretendem comandar a prefeitura da capital pernambucana. Candidato, falávamos no bloco anterior das questões ambientais. E aí o senhor colocou algumas das suas preocupações e algumas das suas propostas para a cidade. Eu tenho uma curiosidade. Em relação aos impactos ambientais, como é que o senhor vê o projeto Novo Recife? Olha, o projeto, em primeiro lugar, a gente precisa fazer uma análise voltando para trás e vendo que há um problema ali na transparência do seu processo. Isso, infelizmente, contaminou todo o debate, toda a discussão. É um leilão que começa sem a população acompanhar, uma discussão de aprovação de projeto onde a população acorda e ele já tinha sido praticamente concluído. Então, há um problema de transparência que precisa ser analisado. Ali é um projeto onde a gente pode usar o desenho clássico da sustentabilidade. Se eu fosse fazer aqui a defesa radical da questão ambiental, eu diria, vamos transformar aquilo numa área verde. Mas será que a sustentação é econômica? Será que a cidade tem dinheiro para desapropriar aquele terreno, hoje estimado um valor de mercado de 300 milhões? Quer dizer, há dinheiro, há recurso público disponível. Vale a pena tirar dinheiro da saúde, da educação para fazer desapropriação daquilo? Mas, na minha opinião, não. Poderia até consultar a população e se a população achasse, eu acho que o orçamento ele tem que ser mais democrático, a população tem que ter direito a opinar. Do ponto de vista econômico, alguém poderia dizer, faz ali um monte de prédio, constrói o que quiser, né, porque vai gerar emprego, vai gerar renda. Também acho que não é a solução. Você ter posição radical do ponto de vista econômico, do ponto de vista ambiental, não é a busca do equilíbrio, não é a busca da sustentabilidade. Qual é a solução sustentável para um espaço como aquele? É buscar a parceria com o ente privado, para que a prefeitura não precise entrar com todos os recursos para a utilização daquele espaço, mas também fazer um projeto que integre aquela área cidade, que permita as pessoas circularem, que tenham áreas de convívio e áreas de lazer, que permita a população do entorno viver aquele espaço. Então, o grande desafio numa área como aquela é buscar o equilíbrio, é buscar a parceria privada, buscar o investimento, mas também ter um espaço com um olhar ambiental, com um olhar social, que faça a cidade viver aquele ambiente e que permita, principalmente a população do entorno, não se sentir excluída. A gente não pode ali, nessa história, construir o que quiser, também ter um condomínio fechado que torne aquela área uma área inacessível à grande maioria da população. Então, a busca do equilíbrio é a melhor saída, né, pegando o investimento, mas trazendo também conceitos importantes de médio e longo prazo para a nossa cidade. Do jeito que o projeto está hoje, do jeito que os seus idealizadores o colocam, ele, na sua opinião, atende às necessidades da cidade? Eu acho que hoje o projeto está inviabilizado do ponto de vista econômico. A falta de transparência no seu processo criou problemas imensos. Eu não acredito, inclusive, hoje que haja interesse, inclusive, do próprio ente privado em continuar a construir. Então, eu considero que essa é uma discussão que vai ter que começar, vai ter que ser refeita e você precisa, inclusive, de um ambiente onde a cidade concorde com o que está ali ocorrendo. É muito ruim uma intervenção quando ela é uma intervenção com o sentimento de que as coisas não foram claras, de que tem alguma coisa errada. A gente não pode ter esse tipo de dúvida. Numa sociedade democrática, todo mundo tem que ter segurança do que está ocorrendo. Não é obrigado a todos concordarem. Porque na democracia também é assim. Às vezes um pedaço discorda e outro concorda. O que não pode haver é o sentimento da falta de transparência. Então eu acho que hoje a gente precisaria ter um debate amplo, democrático, sobre o crescimento imobiliário da cidade, não só especificamente sobre aquele espaço, porque eu lembro que existem outros empreendimentos de grande impacto urbano acontecendo na cidade do Recife e que às vezes estão esquecidos ou não estão no foco do debate.
A gente precisa rever o nosso planejamento urbano, entender quais são os conceitos de cidade que a gente quer, e aí a gente pode adequar esses nossos conceitos àquele espaço, mas também a outros, para a gente, inclusive, não correr o risco de ficar discutindo o Novo Recife, enquanto um monte de coisa está acontecendo na cidade, criando transtornos do ponto de vista de saneamento, de trânsito, de adensamento em regiões onde a gente não deveria estar adensando. Então, eu acho que a gente precisa fazer uma nova discussão e aprofundar o debate daquele espaço, para que, com transparência, nós possamos até discordar, mas que a gente construa uma solução onde a população não se sinta, de uma certa forma, enganada ou ludibriada na discussão. Eu vou trazer para o senhor agora a pergunta de um telespectador, Murilo Alves, de Boa Viagem. Ele quer saber qual a sua opinião sobre a profissionalização da gestão pública, em especial a criação de carreiras de Estado de especialistas nessa área, em gestão pública. Eu acho extremamente importante a profissionalização da gestão. Quando a gente fala em reduzir o número de cargos por indicação, evidentemente que a solução para isso é você ter carreiras de Estado importantes para as áreas-chave. Eu quero usar aqui um exemplo, né, que vai mais lá embaixo, não estou nem falando para o gestor, eu vou lá na ponta, ordenamento urbano, que é um problema em nossa cidade. O fiscal hoje de ordenamento urbano, ele é um indicado político. Como é que eu posso ter um fiscal para cuidar de ordenamento urbano que é contratado por indicação de um vereador? Então, ele vai lá, se tem uma ocupação irregular num espaço público, numa praça, numa calçada, ele vai lá retirar, quando, na verdade, ele deve favor a político ou a partido, ele não vai fazer o serviço corretamente. Se eu preciso de alguém para fiscalizar o espaço público, eu preciso de alguém com carreira de Estado, que tenha autonomia, inclusive para enfrentar o prefeito. Para dizer, não, olha, eu vou trabalhar dentro da legislação, não vou trabalhar sob sua orientação. Então, as carreiras de Estado, elas são extremamente importantes. Para a gente criar essas carreiras de Estado, nós precisamos diminuir o tamanho dos comissionados, o tamanho dos cargos por indicação. E isso, infelizmente, está presente em diversas áreas do governo. Então, essa profissionalização, ela nos ajuda a ter uma gestão mais eficiente e uma gestão que os prefeitos passem, mas que esses conceitos fiquem. Os prefeitos, eles vêm, eles voltam, cada 4 anos tem eleição. Aquele que tem carreira de Estado, ele tem não só a memória do que aconteceu, mas ele tem um compromisso com a cidade. Então, acho que é extremamente importante uma mudança nesse foco. Menos estrutura política e mais estrutura efetiva de pessoas concursadas. Sudiclei Alves de Souza, de Areias, ela pergunta qual a sua proposta para a segurança pública municipal. Olha, a segurança, ela tem responsabilidade para todos os entes da federação, cada um no seu papel. Enquanto o Estado ele tem que fazer o policiamento, ele tem que fazer o combate efetivo à violência, cabe ao município fazer a prevenção. O município é que tem que fazer a ação social, o município é que tem que pegar o jovem e não deixar que ele entre na situação de criminalidade. No nosso conceito de fazer funcionar o que já existe, que é conceito central em nossa candidatura, nós estamos propondo a reativação e a reforma e a disponibilidade dos 9 centros sociais urbanos que estão abandonados na cidade do Recife. Esses espaços já funcionaram, não precisa inventar coisa nova, não precisa prometer não precisa prometer nada. Esses centros sociais, eles estão espalhados em bairros onde há alta criminalidade, bairros onde há foco de violência, Mostardinha, Coelhos, Totó, Nova Descoberta, Jordão, são bairros onde houveram já o funcionamento desses centros sociais. Na grande maioria deles, ou eles não estão funcionando por completo ou funcionando precariamente. Então, nós vamos reativar os centros sociais urbanos, fazendo ali atividades de esporte, de cultura, de lazer, atividades lúdicas, teatro. Para quê? Para identificar onde está a violência, trazer o jovem e colocar ele para dentro do Estado. Para prevenir a situação de criminalidade. É muito mais barato você prevenir o crime do que depois colocar a polícia, prender e mandar para a cadeia. Esse custo está fazendo a nossa sociedade ficar cada vez mais perigosa e mais desigual. Então, a ação social, essa é a grande responsabilidade da Prefeitura e é assim que a gente pode combater a violência, junto com requalificação da iluminação, equipando a Guarda Municipal, fazendo com que a Guarda Municipal trabalhe em conjunto com a Polícia Militar. Mas eu coloco como a prioridade e a maior ação no combate à violência a questão da prevenção e a ação social. Quem também tem uma pergunta para o senhor é Luiz Henrique, de Sítio dos Pintos. O que fará com aquela obra que foi iniciada próximo do Atacadão, aqui na BR-101, que foi iniciada e simplesmente abandonada? Essa obra tornaria o Capibaribe navegável. Era uma parceria do governo do Estado e a Prefeitura do Recife. O senhor tem planos para o rio Capibaribe? Infelizmente, a gente tem um caso aí onde eu espero que o Ministério Público e
todos aqueles órgãos de controle façam uma fiscalização dura. Foram enterrados milhões de reais dentro do rio Capibaribe e o que foi feito está perdido. Tem obra que a gente fala, está precisando concluir. A dragagem do rio que foi feita, a retirada de detritos do leito do rio, depois da falta de manutenção desse período, ela foi completamente perdida. Então jogaram fora milhões e milhões de reais no Capibaribe, numa construção, inclusive de um modelo de mobilidade que não é eficiente. Eu acho que é muito importante nós recuperarmos o Capibaribe, voltarmos a viver o rio. É importante a navegação do rio, mas com a consciência de que a navegação do Capibaribe não é uma solução de transporte. Navegar o rio Capibaribe, sim, para viver o rio, para o turista conhecer melhor a nossa cidade por dentro dele, mas achar que a navegabilidade do rio é uma alternativa, por exemplo, a um corredor exclusivo de ônibus, é você não fazer a conta da capacidade de passageiros que você pode ter. O tempo de um barco ir no cais, parar, as pessoas subirem e descerem, a quantidade de passageiros necessárias é uma conta que não fecha. É muito melhor você fazer o investimento em ônibus, em metrô, em outros modais de transporte, do que acreditar que com a navegabilidade você resolve o problema de transporte. Então, primeiro, infelizmente, precisa fiscalizar o dinheiro que foi jogado fora ali. E no segundo ponto, eu acredito sim, navegar o rio, mas sem precisar daqueles milhões que foram gastos. São com plataformas pequenas, com barcos menores, com o intuito do turismo, do lazer e do viver o rio, mas não como alternativa de transporte. A alternativa de transporte está no ônibus, está na bicicleta, está no pedestre, está no metrô. Existem outros modais mais eficientes e não há nenhum especialista em trânsito hoje que aconselhe a navegabilidade como alternativa ao ônibus e ao metrô. Candidato, nós pedimos para a sua assessoria alguns pontos do seu programa de governo, daquilo que será o seu programa de governo quando ele estiver completamente elaborado. Em relação à cultura, tem aqui reabrir o Teatro do Parque e priorizar artistas locais nos eventos. Propostas para a cultura. Eu lhe pergunto, só? Olha, a gente tem, como em outras áreas, na cultura nós temos o conceito, primeiro, de colocar em prática os equipamentos públicos já existentes, fazer as leis que hoje já existem, colocá-las em prática. Nós temos o sistema de incentivo à cultura, que é uma legislação antiga na cidade, não respeitada pelos governos que passaram, e é um sistema que pode nos ajudar nos movimentos de quem faz cultura de forma efetiva. O que a gente tem hoje na cultura é uma confusão de política cultural com festa e show. Festa e show não é necessariamente cultura. Você fazer um grande evento com um artista de fora, gastar milhões de reais, no outro dia acabou a festa, não fica nada, isso não é política cultural. Quem é que faz cultura? Quem faz cultura é o grupo de maracatu, é o grupo de frevo, é o grupo de quadrilha que ensaia o ano todo, é aquele grupo de pé de serra que ao longo do ano vai fazendo produção cultural. A gente está gastando demais nos grandes eventos e nos shows e esquecendo essas pessoas que efetivamente fazem a nossa cultura e resgatam a nossa história. Com muito pouco dinheiro, a gente consegue fazer muito com esses grupos que estão espalhados no Ibura, em Casa Amarela, que nós temos polos imensos de cultura nos nossos bairros e na nossa periferia. Todos eles funcionando sem nenhum tipo de apoio do poder público. Nós queremos redirecionar o orçamento, tirar a parte do orçamento que hoje está quase exclusivamente destinada aos shows e aos grandes eventos e colocá-las para o incentivo dos pequenos grupos culturais. Assim a gente vai conseguir, de verdade, dar apoio a quem faz a nossa cultura e a quem carrega a nossa história. E não simplesmente achar que um grande evento no Marco Zero com um artista de São Paulo é política cultural, porque, na verdade, isso não é política cultural. Candidato, eu tenho aqui mais duas perguntas de telespectadores que, infelizmente, o senhor não vai poder responder por falta de tempo. Que pena. É de Marcos e de Rita Cleife. Tem 1 minuto para a gente terminar o programa e eu vou lhe dar este 1 minuto para suas considerações finais. Obrigado. Eu agradeço, Estela, você agradeço o convite do Opinião Pernambuco, a chance de estar aqui. Agradeço a você que nos acompanhou. Quero dizer que a nossa candidatura ela é uma alternativa ao modelo de política que aí está. Nós não fizemos o acordo de loteamento de espaços. No nosso governo, nós vamos governar com as pessoas mais competentes. Vamos acabar com essa farra de comissionados, de secretarias desnecessárias, vamos fazer concurso para as áreas-chave de governo e, acima de tudo, vamos fazer funcionar os equipamentos públicos que já existem. Não tem condições de prometer um hospital novo e abandonar o posto de saúde do seu bairro, porque é no posto de saúde do seu bairro que você vai lá para pedir um atendimento, para pedir uma consulta, para marcar um exame.
Não dá para a gente falar em construir uma escola nova, enquanto 320 escolas na cidade do Recife estão numa situação de completo abandono. Não dá para a gente falar em combate à violência, quando nós temos 9 centros sociais urbanos abandonados na cidade do Recife. Vamos recuperar os centros sociais urbanos, fazer o posto de saúde do seu bairro funcionar, fazer a escola que seu filho está matriculado, atendê-lo corretamente. Fazer funcionar o que já existe é o que há de mais moderno para os próximos 4 anos na cidade do Recife. Se a gente não tem dinheiro para tudo, vamos botar para funcionar os equipamentos públicos já existentes em nossa cidade. Se em 4 anos nós conseguimos fazer isso, nós vamos ter feito mais do que eles fizeram ao longo das últimas décadas à frente da cidade do Recife. Acredito na mudança, acredito na possibilidade de uma política diferente, é isso que representa a nossa candidatura. Candidato, muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora. O Opinião Pernambuco volta amanhã.